Ordem do dia. Parecer número 192 de 2015, que teve como relator o senador Waldir Raupp, sobre o ofício 52 de 2015, número 870, na origem da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Gustavo do Vale Rocha para compor o Conselho Nacional do Ministério Público nos termos do artigo 130-A da Constituição Federal. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão. Eu, mais uma vez, peço aos senadores e às senadoras que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos apreciar o nome da Câmara dos Deputados indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Perdão, Conselho Nacional do Ministério Público. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e senadores já podem votar. Essa votação precisa, como todos sabem, de maioria absoluta. Eu faço um apelo, senador Dário Berger, aos senadores, aos líderes, para que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos apreciando a indicação da Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional do Ministério Público. Senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. Senhor presidente, pela ordem. Senador Cássio Cunha Lima, pela ordem eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Para registrar que recebi há poucos instantes no gabinete da liderança estudantes da Universidade Católica de Brasília, que, assim como tantos outros milhares de estudantes brasileiros, aflitos, angustiados com a incerteza provocada pelo governo federal em relação ao FIES. Milhões de jovens brasileiros acreditaram e depositaram os seus sonhos de conquistar uma vida melhor, de alcançar uma profissão com o programa do governo federal. E, abruptamente, esse programa é suspenso, sem que haja qualquer explicação convincente. Pelo contrário, o governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, mentiu para os estudantes brasileiros, quando, num primeiro instante, alegou a velha e conhecida desculpa de falha no sistema de inscrição.
Posteriormente, abriu-se também de forma falsa um novo prazo para que os estudantes pudessem tentar suas inscrições. Mais recentemente, o próprio ministro da Educação declarou em entrevista coletiva que não havia mais recursos para novos financiamentos. E, especificamente, em relação a esses estudantes da Universidade Católica de Brasília, a universidade informa que até o próximo dia 29 será dada uma resposta final para a tentativa de continuidade do financiamento, enquanto que causa surpresa para esses estudantes o fato de um grupo parcial deles terem conseguido o refinanciamento, ou seja, a reinscrição no programa, e a maioria ter sido excluída dessa possibilidade. E a estranheza é causada porque a razão apresentada pela faculdade de não abertura de novas inscrições ou de revalidação do financiamento já contratado é que ela teria praticado um reajuste maior do que o autorizado pelo governo federal. Esse monitoramento, essa política intervencionista do governo federal tem causado vários danos para as relações de uma livre economia como a nossa. Mas a pergunta que se faz, ora, se a justificativa era que o reajuste foi maior do que o autorizado pelo governo federal, por que alguns alunos conseguiram o refinanciamento e outros não? Qual o critério, então, que foi utilizado? Então, é preciso que o Ministério da Educação definitivamente adote uma postura de respeito aos estudantes brasileiros. Não é possível mais que sonhos sejam destruídos dessa maneira. Nos deparamos com faces de jovens em estado de angústia permanente, de incerteza constante, por não vislumbrar um futuro com um mínimo de segurança. E é preciso que providências urgentes sejam adotadas para que não se leve ao erro, não se conduza enganado tantos sonhos de milhões de jovens brasileiros. Então fica mais uma vez, como já aconteceu em tantos outros instantes, pela palavra de outros senadores e senadoras desta casa, o protesto, a nossa indignação contra este ato a mais de desrespeito e de desprezo do governo federal com os estudantes brasileiros através do FIES. Aproveite, senhor presidente, o intervalo da votação para dirigir, se possível, uma indagação a Vossa Excelência e também ao secretário-geral da mesa quanto ao envio do ofício às lideranças informando a proporcionalidade para a instalação da CPI dos fundos de pensão. Então, faço a indagação, senhor presidente, quando se há prazo já estabelecido por Vossa Excelência pela mesa para comunicar às lideranças partidárias a proporcionalidade dos partidos na CPI dos fundos de pensão. A CPI já foi lida em plenária, no plenário as assinaturas já foram confirmadas, o ato subsequente é a informação por esta presidência da proporcionalidade dos partidos para que os líderes possam indicar os seus membros que comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão. Indago a Vossa Excelência se já existe uma previsão para a informação desta proporcionalidade. A mesa já deve ter, porque essa medida é uma medida automática. Pedido aos líderes partidários a indicação dos nomes que comporão esta comissão parlamentar de inquérito que foi criada por requerimento do número mínimo de senadores para a investigação.
Se a mesa, por favor, já não tomou a providência, eu determino que, por favor, tome a providência com relação ao que pede o senador Cássio Cunha Lima. Agradeço a presteza, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senador Ricardo Ferraz. Aproveitando esse momento, senhor presidente, em que os senhores senadores estão votando, eu desejo registrar com enorme entusiasmo, de forma afirmativa, o acerto da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, em relação ao anúncio que fez ontem, que estará publicando instrução normativa, suspendendo os efeitos de uma autorização que foi concedida pelo Ministério da Agricultura, autorizando o nosso país a importar café verde, café cru, do Peru, senhor presidente. Há 200 anos o país cultiva a atividade do café. É uma atividade hegemonicamente dominada e liderada pela propriedade de base familiar, senhor presidente. Sobretudo no meu estado, onde pelo menos 350 mil postos de trabalho são gerados pela cafeicultura. Pois bem, senhor presidente, nos surpreendeu no dia 30 a publicação do Ministério da Agricultura. Historicamente, há 200 anos, o nosso país cultiva café e nunca em nossa história o Brasil autorizou a importação de café verde. Nós levamos um conjunto de preocupações à ministra Cátia Abreu, preocupações que não foram só minhas, preocupações que são do Conselho Nacional do Café, que é presidido pelo deputado Silas Brasileiro, com a participação do deputado Evair Melo, deputado Carlos Mérez, enfim, todos os movimentos e entidades que defendem a cafeicultura, alertando para os riscos de importarmos café verde. Risco fitossanitário, senhor presidente. Risco de concorrência desleal. Risco de jogarmos o preço do café para baixo, enfraquecendo a cafeicultura e a economia de milhões de brasileiros que vivem em razão do café, senhor presidente. A ministra Cátia Abreu, tão logo fizemos esse diálogo, ela reconheceu a necessidade de revisar a instrução normativa e anunciou ainda ontem que estará publicando esta semana uma outra instrução normativa revogando os efeitos da anterior. Eu quero fazer esse registro por absoluto reconhecimento da sensibilidade e da visão que teve a ministra e senadora Cátia Abreu. De igual forma, agradecer à senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura, que foi com base num debate feito na Comissão de Agricultura do Senado, que nós suscitamos esse tema e que nós levamos esse debate até a ministra Cátia Abreu. A participação da senadora Ana Amélia e a participação do senador Moca foram decisivos para que nós pudéssemos alcançar esse êxito e julgo ser esse um registro do maior merecimento e reconhecimento à ousadia e à determinação da ministra Cátia Abreu. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Senador Donizete, com a palavra, Vossa Excelência. Donizete Nugueira. Bom, senhor presidente, apenas para fazer um registro que considero importante, hoje faz 26 anos que aquele que pode ser considerado o último evento da Marcha para o Oeste, iniciada por Getúlio Vargas, continuada por Juscelino Kubitschek, que é o aniversário da nossa capital do Tocantins, a cidade de Palmas. Quero registrar com muita alegria que hoje, 20 de maio de 2015, é o aniversário de 26 anos de fundação da nossa querida cidade de Palmas, capital do Tocantins, que reputo que foi o último evento da Marcha para o Oeste, iniciada por Getúlio Vargas e continuada por Juscelino Kubitschek. Planejada para ser uma cidade inesquecível, a cidade foi criada juntamente com o Estado, pelos arquitetos Fernando Cruvinel Teixeira e Valfredo Antunes de Oliveira Filho. E hoje é uma das que mais cresce no país,
Lembrando, um pouco da história vale registrar que o nome da capital foi escolhido numa alusão à Vila de São João de Palmas, fundada em 1809, na confluência do rio Palmas e Paraná, que depois se tornou Paraná. Sede do primeiro movimento separatista da região em 1821. Ainda um grande canteiro de obras, Palmas substitui a capital provisória do estado montada na cidade de Miracema do Tocantins e passou a funcionar em 1º de janeiro de 1990. Localizada às margens do rio Tocantins, Palmas foi investida de modernidade e ambientada em uma filosofia ecológica humanista, onde o homem possa viver em harmonia com a natureza. Hoje, aos 26 anos, a nossa capital tem uma população estimada pelo IBGE de 265 mil habitantes, com forte comércio, universidades, uma boa infraestrutura, experimenta extraordinário desenvolvimento econômico e social e encanta os visitantes pela beleza da Serra do Carmo, Serra do Lajeado, suas cachoeiras, as praias à beira do lago da hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Entre as praias são uma série de praias artificiais à beira desse lago. Gostaria, senhor presidente, de registrar que esta data, parabenizar a nossa capital em sua tão breve trajetória de vida. Gostaria também de parabenizar e homenagear o povo tocantinense, que constrói com seu suor e trabalho não apenas a capital, mas também o nosso próprio estado do Tocantins. Palmas, aos 26 anos, possui um passado nobre e um futuro desafiador pela frente. Estejam certos que este senador participará lutando pela construção desse futuro. Era o que tinha para dizer. Gostaria, presidente, de pedir o registro desse breve comunicado nos anais da história do Senado Federal. Parabéns, Palmas, parabéns, Estado do Tocantins. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 51, não 20. Está, portanto, aprovado o nome de Gustavo do Vale Rocha para compor, em nome da Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional do Ministério Público. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.